No essencial, Jesus nos diz que o segredo da liberdade é a obediência à sua palavra. Uma obediência nascida do mais fundo do coração de quem a soube acolher. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Meus irmãos e minhas irmãs, se na liturgia de ontem Jesus nos fez entender que a adesão à verdade nos leva à liberdade, fica claro as suas palavras. A verdade nos tornará livres. Trata-se da liberdade do pecado, mas também da liberdade diante da morte. Se alguém observar a minha palavra, nunca morrerá. No essencial, Jesus nos diz que o segredo da liberdade é a obediência à sua palavra. Uma obediência nascida do mais profundo do coração de quem a soube acolher. As palavras que o Senhor dirige ao nosso pai na fé, Abraão, representam um verdadeiro momento de renascimento. Você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de você pai de numerosas nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. No texto do Evangelho, os judeus que discutem com Jesus demonstram não compreender plenamente a profundidade dessa intervenção do Altíssimo na vida e no caminho daquele que é o nosso Pai comum na fé. Por acaso, és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretende ser? São João capítulo 8, versículo 53. Na verdade, Jesus tenta conduzir a atenção deles para aquilo que nos torna verdadeiramente imortais. Não no sentido de invulnerabilidade ou de grandeza humana, mas sim de uma relação que penetra tão profundamente em nós que reestrutura de forma contínua as próprias raízes da nossa identidade. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O termo grego para a expressão guardar, observar ou preservar é a palavra tereó, que tem a conotação de vigiar atentamente, preservar com cuidado. Não se trata apenas de obedecer passivamente, mas de viver em uma atitude de fidelidade e zelo à palavra. E a palavra é o Verbo feito carne. Aquele que armou sua tenda, fez a sua morada no meio de nós. A palavra viva, a palavra criadora, a palavra divina, que comunica vida eterna. A jornada de Abraão não é outra coisa senão essa difícil transição de uma fecundidade que parte de si mesmo, já sugerida no significado original do seu nome, que remete a pai elevado, para uma nova fecundidade muito mais ampla e duradoura, que nasce da relação com o Pai outro, o Pai de todos. Abraão soube acolher a palavra de Deus e obedecer a ele, e se tornou o modelo daqueles que creem. E exultou de alegria na esperança de ver o dia de Jesus, assim como ele revela nesse capítulo de São João. Exultou pensando em ver o meu dia, viu e se alegrou, disse Jesus. Jesus parece quase suplicar aos seus ouvintes, que logo se revelarão seus perseguidores, que esses ouvintes se abram a essa relação que dá sentido à vida. Se eu glorificasse a mim mesmo, minha glória nada seria. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. O convite feito a cada um de nós é o de aceitar que nosso nome se torne cada vez mais o de filho. Para todos nós se apresenta o desafio de realizar essa passagem, deixar o desejo de sermos pais, no sentido de querer controlar, dominar, decidir, para encontrarmos serenidade na alegria de sermos filhos. Vós, descendência de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito.
Salmo 104, versículo 6. Por isso Deus disse a Abraão, já transformado em Abraão, né? Disse a Abrão, já transformado em Abraão, da tua parte, guarda a minha aliança, tu e tua descendência, geração após geração. Gênesis capítulo 17, versículo 9. Jesus, ele sela com o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, essa fidelidade radical que não recua diante de exigência alguma e que mesmo diante da ameaça, segue adiante, assumindo uma obediência que não pode ser evitada. Então, pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Meus irmãos e minhas irmãs, crer que Cristo é aquele que está aqui e agora, aquele em quem o passado se cumpre e o futuro se prepara, é o que realmente pode transformar a nossa vida. O Deus que se faz nossa salvação, ele não se limita ao que já foi, nem se projeta apenas no que será, mas se entrega num presente de eternidade que transforma a realidade em possibilidade divina. E nós poderíamos dizer, à luz da liturgia de hoje, que a fé é um combate pela vida. A fé enfrenta a morte na sua forma mais indiosa e cotidiana, aquela que se apresenta como a inutilidade da existência. Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, no combate que opõe a morte e a vida, ele revela uma fé que abre para uma inesperada esperança. No muro de angústia que nos aprisiona, abre uma brecha por onde pode irromper a vida, porque ela é Cristo Jesus. Ele é a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso, não nos resta, se é que se pode dizer assim, não nos resta outra coisa senão trabalhar sobre nós mesmos, para nos tornarmos verdadeiramente o que somos. Somos filhos. Filhos que precisam ser gerados continuamente, numa capacidade sempre renovada de caminhar e crer, sem nostalgia nem arrependimento. Porque essas saudades e lamentos, no fundo, empobrecem a vida ao inflar frustrações, essas frustrações disfarçadas de grandezas passadas. Jesus incomoda os doutores da lei, exatamente porque dá testemunho de uma forma viva de ser, que nada tem a ver com um modo de pensar museológico, poderíamos dizer, que ficamos na antiguidade, engessados. E contra essa tentação, meus irmãos e minhas irmãs, também nós devemos estar atentos, para que a cada dia possamos redescobrir o mistério de nós mesmos por meio de um nome que está sempre por ser encontrado, o que, em certo sentido, precisa ser continuamente reinventado. Eu peço a Jesus essa grande graça para mim e para você, para que a nossa vida esteja nele e que reconheçamos nele a manifestação do amor de Deus. O Filho verdadeiro que nos ajuda a sermos maduros na sua maturidade, a sermos pobres na sua pobreza, a sermos amor no seu amor, a sermos filhos nessa identidade de filho verdadeiro que ele carrega, cheio do amor do Pai e firmado nessa vontade inabalável de fazer com que muitos homens possam ter vida. Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.